vamos seguindo aqui com o nosso roteiro, com a nossa pauta, gente, porque os ministros do Supremo Tribunal Federal estão debruçados sobre um assunto polêmico envolvendo, sabem o quê? O sistema prisional. Olha só, a revista íntima de visitantes nas penitenciárias brasileiras é o assunto que a gente vai tratar agora. O Vini, conta pra gente como é que foi o voto do ministro Edson Fachin sobre esse tema. Pois é, Paulo, ele é o relator desse caso, foi o primeiro voto ontem, o julgamento ainda segue hoje com o voto dos outros ministros, mas é um julgamento que questiona e julga se essa ação, né, de um eventual, uma prova que deve ser considerada legal ou ilegal a partir ali da consulta íntima, né, das provas que são investigadas aí neste caso. O Fachin disse que a revista íntima, Paulo, em presídios é inadmissível e fere a dignidade humana e que a prática também é vexatória e deve ser vedada. Segundo ele, essa exigência da revista íntima de forma indiscriminada pode inviabilizar as visitas aos presos. Vamos ver um trechinho do voto do Fachin. Ademais, também assento como premissa que a revista vexatória confere tratamento desumano e degradante, incompatível com a função da República. Pois é, Paulo, o Fachin ele disse que caberá aos estados, deve caber aos estados, portanto, outros procedimentos, né, instaurar aí outros procedimentos para essa revista. Ele mesmo citou, né, a revista eletrônica, scanners, enfim, outros tipos de equipamentos que podem ser aí utilizados. E tudo isso, essa discussão que chegou até o Supremo Tribunal Federal, surgiu depois que uma mulher do Rio Grande do Sul foi flagrada com 96 gramas de maconha nas partes íntimas quando ela foi levar essa droga para o irmão que estava preso. Ela acabou sendo absolvida justamente por considerar que essa abordagem, né, a forma como eles encontraram essa prova, acaba sendo uma maneira ilegal. E aí o Ministério Público recorreu dizendo que a situação dá salvo-conduto para quem entra com drogas no sistema carcerário. Paulo. Muito bem. Adrilis, qual que é a sua opinião sobre revista íntima? Tem que ter, não tem que ter? Eu acho, por exemplo, degradante, desumano, por exemplo, um senador como Chico Rodrigues enfiar dinheiro sujo no próprio rabo. Ele deve estar comemorando esse tipo de decisão do Fachin, né? Eu acho assim, tudo bem, você colocar aparelhos como em aeroportos, de aferição, se você tem alguma coisa como infra-X, como é que chama? Raio-X. Um raio-X ou coisa do tipo. Mas a gente sabe que as situações econômicas dos presídios não são tão boas assim, né? Que o investimento no sistema prisional não é o melhor possível. É o que a gente tem. O que deve ser feito é exatamente um tipo de fiscalização moral, assim, mulheres só revistarem mulheres, homens só revistarem homens, mas a gente sabe que presidiários recebem drogas, celulares, recados, enfim, uma série de objetos que entram de alguma maneira dentro da prisão. Como? Ou seja, e a gente sabe que alguns próprios agentes carcerários são subornados. Ou seja, você fazer uma coisa total e proibir de um dia para o outro a revista íntima é fazer a festa dos bandidos que estão nos presídios, que vai entrar tudo e qualquer coisa mesmo. Ou seja, existe na justiça um princípio utópico de separação entre o que é fato e realidade que é absurdo. Vejam bem o que o Vini narrou aqui. Uma menina entrou com 100 gramas de droga dentro da vagina e foi absolvida porque o procedimento foi absolutamente inusual. Vai se fazer o quê? Tudo que você pode entrar nas partes íntimas, entrar num presídio para favorecer o crime, vai passar a ser lícito porque ninguém pode reconhecer seu próprio corpo. Infelizmente, parentes e amigos de presidiários têm que se adequar a um tipo de coisa que pode ser, de alguma forma, vexatória, mas pode ser inibida por uma devida fiscalização de um agente público federal que está lá, que vê como é feita a revista. Ou seja, ficar nu não é uma coisa exatamente degradante. A maneira como você é explorado na sua nudez é outra coisa. Agora, se você conseguir aparelhar os presídios a tempo para fazer uma revista formal e informal sem a possibilidade de nudez, é outra coisa. Mas enquanto não há essa possibilidade, você restringir todo e qualquer tipo de forma de revista íntima é favorecer a bandidagem.
Vindo do STF, isso não é exatamente novidade, né? O vice-procurador, até que participou também do julgamento, né, do Ministério Público, disse que isso pode favorecer o tráfico de drogas, né, dentro ali do presídio. Mas, ao mesmo tempo, Paulo, muitas entidades e ONGs que também participaram aí do julgamento relataram aí situações realmente vexatórias, de humilhação, tem que ter uma fiscalização. De constrangimento, né? Você falou de mulheres revistarem mulheres, de homens revistarem homens. A maioria acaba sendo mulher, né? 80% das visitas em presídios são de mulheres, e aí a gente está falando de várias idades aí, e todas elas têm que passar por esse tipo de procedimento. Em alguns estados, essa revista íntima ela já é proibida, são utilizados, portanto, esses equipamentos eletrônicos, mas a gente sabe que não são todos os presídios que também têm a capacidade, né, Paulo, e os recursos para aplicar esse tipo de procedimento. Antes de ouvir o Guga, eu queria ouvir um pouco a Paulinha, a mulher da nossa bancada. Paulinha, o que você acha sobre essa questão da revista íntima? Eu acho que, por enquanto, me parece inevitável existir, mas é o que a Adriles falou, de que forma, né? A gente sabe que entra de tudo dentro da prisão, gente. Antes, sei lá, colocavam dentro do bolo, não é? Não tinha? Tinha várias formas aí. São várias de mandar histórias, ali droga, mandar celular hoje em dia. Gente, isso aí a gente sabe que é uma realidade. Tem que dar um jeito de coibir. Óbvio, se pudesse fazer um ultrassom, que nem o Adriles falou, faz um ultrassom na barriga, sei lá, passa um detector de metal. Agora, gente, se não tem nem para a saúde isso, imagina para fazer a revista no sistema prisional. Agora, realmente, eu acredito muito que devem haver muitos relatos de revistas de forma degradante, humilhante, coisas horrorosas. Agora, não é só a revista que é horrorosa, né? No sistema prisional brasileiro, digamos que tem muitos pontos ali onde a gente vê que, enfim, sim, são pessoas que vão cumprir a sua pena, são ladrões, são estupradores, são, enfim, criminosos, mas o nosso sistema prisional também deixa a desejar, podemos dizer assim, hein? Para usar um eufemismo aqui. A gente sabe que a situação dentro das prisões do Brasil, da grande maioria delas, é horrorosa, né? E aí, Guga, o que você acha? Olha, eu acredito que a gente já dá muitos poderes para o Estado. O Estado pode prender a gente paga imposto, a gente tem uma série de deveres. Agora, tem que ter algum limite. Eu acho que abrir o seu toba na prisão para revistarem as suas cavidades é um limite legal para se chegar. A gente não pode deixar o Estado. Eu acho errado, por exemplo, pena de morte. Eu acho errado também você ter que ser submetido a uma situação tão vexatória como essa quando você está entrando no presídio. Ô, Guga, mas e se o cara tá levando droga na toba? E se o cara tá levando droga? O toba pro crime, então legal. deixa a droga entrar. Olha, eu acho que se a gente for fazer uma análise de números, eu acho muito pouco provável que, a partir do momento que você liberar a entrada sem esse tipo de revista, vá se aumentar de maneira tão veemente. É evidente que vai aumentar de maneira veemente. A droga que entra não é por meio de cavidade. Mas não é só droga. Mas vai passar a ser. É droga, é arma. Exatamente, não é só droga. Não, é o que a Paulinha falou. Bilhete. O Estado... Ô, Guga, então, tem um número... O Estado que tenha outros meios de tentar fazer isso, mas não colocando a gente... Tem que ter algum tipo de infraestrutura para se chegar a esse tipo de investigação. Mas enquanto não tem, faz o quê, meninão? Enquanto tem, meu amigo, você não vai obrigar o cara a abrir o toba na entrada. E a gente vai ser obrigado a abrir o toba pra criminalidade de traficante, de mocinha que leva trouxinha na xoxota pro seu namorado traficante, não acontecer nada, porque foi absolutamente usurpada e abusada da sua integridade física. Integridade física é um cidadão que é explorado pela criminalidade. Peraí que eu já passo. Peraí. Vai lá, Guga. Se a pessoa tá entrando com droga e eles têm outros meios de investigar e ela for descoberta, ela vai cumprir pena igual. Agora, não tem que se passar. A gente não tem que dar todo esse poder pro Estado. E sinceramente, droga nem deveria levar à prisão. Essa mulher que entrou com 100 gramas não deveria jamais ser processada por causa de maconha, de droga nenhuma, muito menos maconha. Mas isso é discussão para outro tema. Posso perguntar uma coisa? Pode, rapidinho? Paulinha, fala. Por exemplo, quando a Polícia Federal em aeroporto, desconfia ali de potes de drogas, é feito também, não é? Uma revista? Raio-X. É um raio-X, Paulinha. É um infravermelho, por exemplo.
Se você tem algo dentro de alguma cavidade, da vagina, do ânus ou qualquer coisa, ele identifica uma cor diferente dentro do seu corpo. Exato. Agora, se fosse feito isso nos presídios, seria ótimo. Mas é claro que a gente volta a dizer, não há infraestrutura nem dinheiro para se colocar uma coisa dessa de um dia para o outro. Agora, de um dia para o outro... Porque ninguém se importa. Pois é, todo mundo se importa. Ninguém se importa. Agora, de um dia para o outro, você revogar toda e qualquer revista íntima, porque o Guga Noblar fica muito sensível em relação a abrir o toba, para levar trouxinha de droga, celular, arma pro presidiário, não, aí não sim que, é abrir o toba para a instituição da criminalidade. Sim, meu amor. Mulheres, sim, meu amor. Mas se for, estão levando você nada, não vai no médico, por exemplo, você não vai no médico ginecologista, a gente se abre lá. Eventualmente, quando você vai numa revista íntima, que seja bem monitorada, bem fiscalizada, feita de maneira profissional e moral, respeitando o seu corpo, é a mesma coisa. Você pode estar levando a risco um problema que é muito maior, posso só colocar uma coisa aqui, que eu acho que a gente está meio que falando a mesma coisa de maneiras diferentes, se esquecendo do grande problema da questão. Sim. Tá todo mundo aqui, pelo menos eu entendi de tudo que vocês estão falando, preocupado sim com excessos que podem acontecer, certo? Tá todo mundo aqui. Tanto é que o Adriles falou da questão do raio-x, que eu acho super plausível, a Paulinha falou da preocupação dela em relação às drogas, a bilhetes e tal. O Guga disse que realmente existem pessoas de bem que passam alguns apuros nessas revistas, que não são criminosos, que estão tendo que visitar os criminosos. Então, eu acho que esse é um ponto em comum nosso. Onde eu acho que está a nossa discordância, aí que está o ponto central da história. É o time, porque todo mundo aqui da bancada, pelo que eu entendi, defende que o Estado deveria investir mais em mecanismos de tecnologia que evitassem esse tipo arcaico de abordagem, certo? Tá todo mundo ok em relação a isso. Qual é o problema? É o tempo. Dinheiro Quando também. é que isso vai acontecer? Aí, por exemplo, a gente libera, então, não tem mais revista em presídios. Tudo bem, então a sociedade está sendo colocada em risco. Revista íntima. Esse é o ponto. O problema é o tempo. Enquanto o Estado não faz o investimento, a sociedade está saindo prejudicada nesse caso. Sim, mas essa a minha opinião. aí o problema gravíssimo, Paulo, que você colocou muito bem, é a justiça não perceber, e o STF faz isso o tempo inteiro, não perceber a realidade. Você tem o nosso Marco Aurélio, que soltou um dos maiores traficantes do Brasil por uma questão processual. Por questão de utopia. Não, pelo devido processo legal, um criminoso condenado em 2 instâncias deve sair porque ele tem 90 dias para o juiz lá referendar sua prisão previdória. Aí vem o nosso Fachin, não, a revista íntima é uma coisa muito pouco delicada. Também acho. Assim como o Google também acho delicado. Não é legal todo mundo abrir o toba para um fiscal. Mas aí ele desconsidera a realidade, que se você não faz uma revista íntima, dada a falta de recursos atual dos presídios, você libera totalmente para as pessoas levarem coisas para os criminosos. É isso que vai acontecer no dia seguinte. Ok, Adriles, para fechar, mas aí você Guga, vai ficar meses e meses o Estado obrigado a fazer uma coisa e o crime se expandindo, Guga. Ok, Guga, fecha esse assunto, por favor, que a gente ainda tem outras pautas. Vai lá. É uma maneira de obrigar o Estado a se adequar, o Estado a tentar se importar e dar também um pouco de atenção para quem está nos presídios, porque a verdade é que ninguém se importa com quem está lá dentro. Ninguém se importa se a mulher que está indo visitar o presidiário vai ter que passar por esse tipo de humilhação. O Adriles provavelmente nunca vai passar por esse tipo de situação, é um privilegiado, então é muito fácil. Se você for preso, eu vou te visitar. Em cima do pedestal. Obrigado. Muito bem. Vamos girar o assunto aqui no Morning, vamos com mais um bastidor da política nacional. Por favor, chega de falar de toba daqui, eu preciso seguir com o programa. Começou.